A última chance. O que você faria se esse fosse o seu último dia de vida? Graça e paz. Tudo bom com você? Eu sou Hudson Fagundes e quero compartilhar mais uma mensagem da parte de Deus com a sua vida no dia de hoje. E para tanto, nós vamos ler o nosso texto base, que está lá em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 32. Diz o seguinte: dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é Cristo, o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. E diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo. E a nós? Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Nós estamos aqui diante da cena da crucificação de Cristo, em que haviam dois ladrões ladeados a Jesus Cristo. Um deles entende qual que é a realidade da sua vida, entende que dentro de alguns poucos minutos ele já não terá mais vida, e essa é a última chance que ele tem de reconhecer Jesus como Salvador, como o Cristo. Então ele repreende o outro ladrão, que faz o quê? Estava ridicularizando Jesus, estava zombando de Jesus. Esta era a última chance do ladrão. Ele reconheceu o valor de Cristo e então ele reconhece a sua condição de pecador. Ele reconhece que ele sim deveria estar sendo condenado e não Cristo. E Jesus diz que naquele mesmo dia ele estaria salvo, ou seja, ele estaria no paraíso. E muitas vezes nós achamos que na nossa vida nós vamos ter uma situação como essa, em que Jesus vai estar do nosso lado, nos dando uma oportunidade no último minuto da nossa vida para que a gente possa se reconciliar. Sim, Jesus pode fazer isso, porque ele pode todas as coisas. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não serão avisadas do dia da sua morte. Tirando alguém que talvez receba um diagnóstico fatal de uma doença fulminante, que pode ser avassaladora e levar a uma morte muito repentina, a verdade é que a maioria de nós não vai saber quando chegará o dia da nossa morte. E muitos de nós achamos que estamos jovens demais, temos tempo demais e que ainda podemos adiar muitas decisões na nossa vida, como, por exemplo, seguir a Cristo de forma verdadeira. Talvez você está ouvindo esse vídeo quando você tem 30 anos e pensa, se a expectativa de vida do brasileiro é de mais de 75 anos, eu ainda tenho pelo menos 4 décadas para viver. Se eu tenho 20, eu tenho mais 5 décadas. Se eu tenho 50, eu tenho mais 2 décadas. Mas eu quero te dizer uma coisa: o idoso não sabe que dia ele vai morrer, mas o jovem também não sabe que dia ele vai morrer. Pode ser daqui 20 anos, como pode ser hoje ainda. Se você fizer um experimento, e eu fiz isso aqui, você vai no Google e digita assim: jovens morrem de repente, ou jovens morrem de forma inesperada. Você vai encontrar várias notícias nas últimas 24 horas, e não importa a data que você pesquise isso. Eu fiz um teste e encontrei: jovem morre de repente em academia ao fazer exercício. Jovens morrem de repente em acidente automobilístico. A verdade é que só Deus sabe que dia e que hora nós deixaremos esta terra. E aí eu te pergunto, se você não tem certeza de quando será o seu último dia, nós devemos nos comportar então como se todos os dias fossem os últimos.
E a palavra nos conta, Jesus nos conta, a parábola de 10 virgens. E ele diz, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E essa ilustração nos diz que haviam 10 virgens. 5 delas eram sábias, eram prudentes, e 5 delas eram nécias, insensatas, imprudentes. E elas estavam se preparando para o dia do seu casamento. Nesse dia o noivo chegaria e levaria as virgens. E aí, as virgens prudentes pegaram as suas candeias e levaram azeite extra. As virgens imprudentes só levaram a sua candeia. Se você não sabe o que é uma candeia, lembra daquela história do gênio da lâmpada? Não tinha aquela lâmpadazinha que esfregava e fazia os desejos? Imagina que uma candeia é um instrumento, um objeto semelhante àquela lâmpada, que era alimentado por um óleo, por um azeite. Enquanto esse azeite pegava fogo, havia fogo. Quando o azeite acabava, o fogo acabava. Por isso que as virgens prudentes levaram consigo azeite extra. Mas as virgens imprudentes não levaram azeite extra. E o que aconteceu? Depois de um determinado tempo, o noivo demorou, elas adormeceram, caíram em sono, e aí, de repente, depois de um certo tempo, se escuta uma voz que diz, o noivo está chegando, o noivo está próximo. Elas acordam assustadas, aquelas que tinham azeite extra se levantam e se põem à espera. As que não tinham azeite extra, as insensatas, elas viram para as prudentes e dizem, me dê um pouco do seu azeite, vocês têm azeite de sobra, desde que a gente acenda, mantenha a nossa candeia acesa, porque o fogo delas já está se apagando. E aí as prudentes dizem às insensatas, não, vocês cuidem do seu azeite, nós trouxemos a mais, esse é nosso. As insensatas saem, então, desesperadamente em busca de azeite novo para abastecer as suas candeias. O que ocorre? Os noivos chegam e fazem entrar apenas as virgens que já estavam preparadas. Quando as outras chegam, as portas já estavam fechadas. Elas batem desesperadamente, mas a resposta é que já estava fechada a porta. Elas não podiam mais entrar. E Jesus nos conta essa história, essa parábola, para nos ilustrar, para nos advertir, para nos admoestar de como nós devemos estar preparados para a segunda volta dele, quando chegará o fim dos tempos, em que a gente não sabe que horas que o noivo vem, porque Cristo é o noivo que vem buscar a sua igreja, a sua noiva, mas nós devemos estar o tempo todo com o azeite pronto, com o azeite ao nosso lado. Na palavra, quando nós vemos uma referência a azeite, muito provavelmente também há uma correlação com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ele é relacionado a azeite, e quando há azeite é Espírito. E sermos como as virgens prudentes é sermos como pessoas que buscam o tempo todo estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, aceitamos Ele como Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E é o Espírito que nos adverte, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito que nos guia, é o Espírito que nos move, é o Espírito que determina como nós vamos nos relacionar com Deus. E quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós nos enchemos do Espírito, e mais nós somos guiados por Ele, mais nós estamos sensíveis a Ele, mais nós ouvimos a sua voz. Então, estarmos com as candeias cheias de azeite e com azeite de sobra, é estarmos relacionando com o Espírito Santo de Deus, é estarmos em comunhão com Deus. O que significa, por outro lado, que se não temos azeite extra, é porque estamos afastados do Espírito de Deus. Por consequência, estamos afastados de Deus e a nossa chama vai apagar. E quando o noivo chegar, ele não quer nos encontrar de chama apagada. E ele não pode nos encontrar de chama apagada, porque só entrará para as bodas do Cordeiro quem tiver com a chama acesa. João Batista foi o antecessor de Jesus. E ele pregava, arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. E a Bíblia nos diz que João Batista preparava o caminho para Jesus. E ele tinha essa mensagem de arrependimento de pecados para salvação. Depois Jesus, quando começa o seu ministério, ele repete a mesma pregação. Arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. O reino dos céus aqui pode ser analisado em dois aspectos. O presente que já se realizou e aquele que ainda não se concretizou. O presente veio com a primeira vinda de Cristo, em que através da sua morte, ressurreição e derramamento do Espírito Santo, nós podemos gozar da plenitude de Cristo ainda nessa vida. Nós podemos gozar das bênçãos de Deus ainda nessa vida. Nós podemos nos relacionar com Deus através do Espírito dele ainda nesse tempo.
Nós podemos ter uma vida abundante em Deus ainda nesse tempo. Mas o reino dos céus pleno é aquele que virá, que se concretizará com a segunda vinda de Cristo, no qual nós então viveremos em um reino que não terá tristeza, choro, dor, angústia. Então nós devemos o tempo todo estarmos pregando e estarmos vivendo essa mensagem de arrependimento para vivermos então de forma plena o reino dos céus. Eu quero contar mais uma história e depois, com essas 3 histórias, eu quero então fazer uma conclusão aqui com você sobre a última chance. E a terceira história, eu já falei sobre os ladrões na cruz, eu já falei sobre as virgens e agora eu quero falar com você sobre o filho pródigo. A Bíblia nos conta a história de um filho pródigo. Ele era filho de um homem muito rico e ele queria viver as alegrias deste mundo, ele queria viver os prazeres dessa terra. Então, o que ele faz? Ele vai e pede ao seu pai, fala: pai, eu quero a minha parte na herança. Eu quero a minha parte na herança e eu quero viver a minha vida. Não conte mais comigo, eu quero sair vivendo por aí. Então, o pai, com muita dor no coração, com muito pesar, dá a parte dele na herança e esse filho sai então pelo mundo, gastando com festas, gastando com mulheres, gastando com bebidas, até que em um determinado momento o que acontece? E é o que geralmente acontece quando um filho mimado, quando um filho herdeiro, não tem sabedoria, não tem prudência, o que acontece? O dinheiro acaba. Chega um momento que o dinheiro acaba. E assim aconteceu com esse filho pródigo. O dinheiro dele acabou. E pródigo significa o quê? Uma pessoa que gasta mais do que tem. Uma pessoa que gasta de forma exagerada. E foi isso que ele fez. Até que em certo ponto ele já não tem mais dinheiro nem para comer. Então ele vai trabalhar e ele passa ali a se alimentar de comida de porcos, porque é o que tinha para ele. Ele passou a ser servo. De filho de senhor, ele passou a ser servo. E aí ele pensa: poxa, mas na casa do meu pai até os servos comem melhor do que eu estou comendo aqui. Eu vou voltar lá e vou pedir para ser pelo menos um servo na casa do meu pai. Vou pedir para ser pelo menos um empregado, um criado, e assim eu poderei pelo menos comer melhor do que eu como hoje. E a palavra nos conta que quando esse filho volta para a casa do pai, o pai o avista, o pai fica feliz com o seu retorno. E fica tão feliz que ele lhe dá uma festa, ele queima ali um animal, sacrifica um animal, faz ali um assado e pode fazer uma comemoração por alegria do filho ter voltado. O filho achou que ia voltar para ser servo, mas o pai o recoloca na posição de filho, porque o pai ama o filho independente da circunstância. O filho precisou ir no mundo, precisou ver que os prazeres eram momentâneos, aquilo trouxe para ele imensa tristeza, não preencheu o vazio que ele tinha no final, ele teve tempo de voltar para a casa do pai e o pai o recebeu de braços abertos. Mas eu volto a dizer, nem sempre haverá tempo. Nem sempre haverá tempo de voltar. O filho pródigo teve tempo de voltar. O ladrão na cruz teve tempo de se arrepender. As virgens imprudentes não tiveram tempo. E o que eu quero concluir para você aqui, através dessas ilustrações, através dessa palavra? Há 3 grupos de pessoas. E aí você vai analisar em qual grupo que você está e qual a sua realidade atual. O primeiro grupo é o grupo das pessoas que já aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e estão firmes na palavra. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão e minha irmã, que já aceitou a Jesus, está aqui conosco assistindo esse vídeo. Eu quero te fazer um alerta, então, você que já aceitou a Cristo. Mantenha a sua candeia acesa. Tenha sempre azeite extra. Mantenha a sua candeia acesa e tenha sempre azeite extra. Nunca ache que o azeite é muito, porque você não sabe o dia nem a hora que o noivo virá te buscar. Você não sabe que dia e hora o noivo virá buscar a sua igreja. A palavra nos diz que nem o filho sabe o dia e a hora. Então nós devemos estar prontos e vigilantes o tempo todo. Nós devemos estar sempre conduzindo a nossa vida como se fosse agora, como se fosse hoje. Nunca como se fosse amanhã, como se fosse daqui a um mês. Nós devemos estar sempre preparados e manter a candeia acesa e ter sempre azeite. Já disse e vou repetir, é ter fome e sede da palavra de Deus. É buscar a Deus sem cessar, é orar sem cessar, é louvar sem cessar, é jejuar frequentemente, é buscar entender mais a vontade de Deus, é buscar se encher mais do Espírito Santo de Deus, é querer ser ungido, é querer deixar rastro de azeite. Porque quando você carrega muito azeite, talvez você não consiga carregar e ele comece a derramar e você começa a deixar um rastro, onde as pessoas ao seu redor vão ver esse porta-azeite. Ele carrega azeite, esse cheira azeite, e azeite é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então nunca se afaste desse azeite, que ele vai sempre trazer luz, clareza, discernimento, sabedoria na sua vida. Você vai estar sempre pronto, de chama acesa, quando Cristo voltar. Mas talvez
você seja do segundo grupo que eu vou dizer agora, que é o grupo dos que aceitaram Jesus, mas neste exato momento está afastado da vontade do Pai. Talvez lá atrás você já ergueu sua mão, você já foi à frente de uma igreja, você já se batizou, talvez você já até serviu, talvez você já até pastoreou, talvez você já foi um levita, talvez você já foi um ministro, talvez você já foi um professor, talvez você já foi um mestre, talvez você já foi um anfitrião de um pequeno grupo, talvez você já pregou a palavra de Deus, mas nesse momento você está frio, você está afastado, você está de lado. E deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dizer uma mentira do inferno, uma mentira de Satanás que tem atingido vários crentes nos tempos de hoje, que é achar que dá para ser crente sem ir à igreja, que dá para ser crente sem estar preso a um corpo, que dá para ser cristão, que dá para buscar a Deus sozinho em casa. A Bíblia nos diz o seguinte, que Jesus diz, Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, se Cristo fala, Pai, faz-nos um, como que eu posso entender que sozinho eu estou fazendo a obra daquele que disse que o mundo só saberia que ele foi enviado se o corpo fosse um? Meu irmão, deixa eu te falar, a Bíblia nos diz que Cristo é a cabeça do corpo. Você já viu mão andando por aí, só, sem corpo? Né? Tirando o filme da família Adams, eu nunca vi. Você já viu braço andando por aí? Você já viu perna andando por aí? Então, se você é membro de um corpo, você tem que estar plantado junto ao corpo. Você tem que estar junto ao corpo. Se eu tirar a minha mão aqui, ela não vai ter mais serventia nenhuma fora do meu corpo. Então, se Cristo é o cabeça e nós somos membros, participantes de um mesmo corpo, nós devemos andar juntos. A palavra nos diz que o Espírito desceu e a igreja foi inaugurada quando eles estavam juntos. Quando os discípulos, os apóstolos e mais algumas pessoas estavam ali juntas. Ali foi derramado o Espírito Santo de Deus lá em Pentecostes, em Atos 2, e ali nasceu a igreja do Senhor. Não acredite, porque lenha que sai de perto da fogueira, ela se apaga. É quando você está fraco, que seu irmão vai orar por você, que ele vai te ajudar, que ele vai caminhar junto. E não leve em consideração falhas humanas, ofensas, porque isso é uma isca de Satanás. Tem um livro de John Bevere que ele fala que a maior isca de Satanás é a ofensa. E muitas vezes você está longe da presença, você está longe da igreja porque alguém te ofendeu e você não liberou perdão ainda. E você não liberou perdão ainda. Então eu estou aqui para te dizer no dia de hoje, libera perdão e peça perdão. E volte a frequentar uma igreja. Volte para perto do Pai. Volte enquanto você pode achar. Essa semana eu estava em São Paulo e eu pedi a Deus que cada motorista de aplicativo que eu passasse dentro do carro dele, eu tivesse a oportunidade de falar do Evangelho de Deus. Eu tivesse a oportunidade de pregar do amor de Deus. E na última viagem que eu estava fazendo, voltando para o aeroporto, eu entrei dentro do carro e rapidamente o próprio motorista começou um assunto falando como que Deus já estava cuidando dele naquele dia. Ele falou que morava perto do aeroporto. Eu falei, olha, é uma boa oportunidade para você voltar para perto de casa, porque às vezes o motorista de aplicativo, principalmente de São Paulo, é levado para muitos lugares distantes, e às vezes para voltar para casa ele não acha corrida. Eu falei, olha, é uma boa oportunidade, Deus está te levando de volta. E ele falou, não, Deus hoje já está trabalhando comigo de diversas formas. Aí eu, que maravilha. E me conta uma coisa, como que está Deus hoje na sua vida? Você frequenta alguma igreja já? Você já é um cristão? E aí ele falou que já frequentou, que já tinha sido até batizado, que já ministrou em célula, que participava de rodas de intercessão, mas que estava afastado. E eu perguntei, mas você está afastado só da igreja ou você está afastado de Deus também no momento? Ele falou, olha, para ser franco com você, no momento eu estou afastado dos dois. Então ali eu tive a oportunidade de dar uma mensagem de Deus, uma mensagem dos céus para aquele motorista. O nome dele é Bruno. Eu falei, Bruno, deixa eu te falar uma coisa, você não veio aqui apenas para trazer mais um passageiro, para levar mais um passageiro de um ponto A para um ponto B. Mas Deus me colocou aqui nesse dia, nessa noite, para te dizer que Ele te ama e Ele quer te volta. E Ele quer te usar de novo. Não retenha a bênção que Deus tem para a sua vida. Não retenha aquilo que Deus tem para a sua vida, porque se você não quiser, Deus vai usar outro. Porque se você não se colocar, não se posicionar, Deus vai usar outro. Assim como Esté estava ali naquele lugar, e Mardoqueu falou para ela, Esté, será que não foi por isso que você foi levantada? Se você não fizer algo, Deus vai levantar outro. Na verdade, outro será levantado no seu lugar, né? É dito ali no livro de Esther. Então eu falei então para o Bruno, falei, Bruno, o dia é hoje, a hora é agora. É hoje que Deus está te dando. Você não sabe se você vai ter outra oportunidade. E meu querido ouvinte dessa mensagem, você que está assistindo aqui hoje, talvez a sua história seja parecida com a do Bruno. E Deus está te mandando dizer, nesse dia, volta enquanto há tempo. Buscar enquanto se pode achar.
Você não sabe se você vai ter outra oportunidade. Talvez você está adiando, talvez você está retardando, talvez você está procrastinando, mas você não, talvez você possa não ter outra chance. Talvez você pense assim, não, mas eu estou na presença de Deus ainda. Eu não estou indo na igreja, assim, eu oro de vez em quando, mas olha, eu nunca mais bebi, eu nunca mais fumei, eu nunca mais traí, eu nunca mais falei palavrão, eu nunca mais contei mentira, eu nunca mais fiz nada de errado. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem tempo para trabalhar, para estudar, para ver o seu jogo de futebol, para ver a sua novela, para ver Big Brother, para mexer no Instagram, para ver filme, para maratona Netflix, mas você não tem 30 minutos por dia para ler a palavra, para se debruçar, para orar, para buscar, para jejuar, para louvar, para adorar, sabe o que você está fazendo? Você está idolatrando outras coisas. Você está idolatrando algo ou alguém. E às vezes nós achamos que idolatria é apenas quando nós construímos uma imagem de escultura, nos debruçamos de frente dela e ali prestamos o culto ou clamamos por um santo ao lugar de Deus. Não, não só isso é idolatria. Idolatria é quando nós colocamos qualquer coisa ou qualquer pessoa à frente de Deus. Isso pode ser trabalho, pode ser família, pode ser até ministério, pode ser qualquer outra atividade, pode ser um filho, pode ser a família. Quando nós colocamos qualquer outra pessoa ou algo à frente de Deus, isso se chama idolatria, porque a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus tem que ser a primazia em nossas vidas, Deus tem que ser o primeiro lugar nas nossas vidas. A nossa ordem de importância tem que ser Deus e depois família, depois igreja, depois trabalho. Mas Deus tem que ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Deve ser o primeiro a gente falar todos os dias, o último a gente despedir todos os dias. Então talvez você está achando que você está fora da igreja, mas que você ora de vez em quando, você lê a Bíblia uma vez por semana, que você não está fora da presença. Eu vim aqui para te dizer hoje que você está fora da presença. E que talvez se Jesus voltasse hoje, você seria aquele que está com a candeia apagada. E ele só vai levar quem está com a candeia cheia de azeite. Então encha-se de azeite no dia de hoje. E a mensagem que Deus te diz é que assim como o pai do filho pródigo estava pronto para recebê-lo, mesmo ele tendo ido buscar os prazeres do mundo, mesmo ele tendo achado que no mundo ele ia ter mais alegria do que na presença, quando ele entende a realidade, que ele não pode ver longe do Pai, ele volta para a casa do Pai. E é isso que o seu Pai está te dizendo hoje. Abba, Deus está te dizendo no dia de hoje. Volta, meu filho, que eu te amo, eu estou aqui de braços abertos. Volta que eu quero te beijar, volta que eu quero te abraçar, volta que eu quero ter uma intimidade com você como eu nunca tive. Volta porque eu quero te usar, filho. Oh, glória a Deus. Eu quero te usar, meu filho. Eu te amo. Volta para perto de mim. Eu nunca te quis longe. Eu permiti que você fosse para você entender o quanto eu te amo, o quanto viver longe da minha presença não vai te satisfazer. Mas volta porque eu quero fazer um banquete. Eu quero dar um banquete. A palavra nos diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Meu irmão, Deus está mandando te dizer hoje, volta enquanto há tempo. Glória a Deus, mas talvez você seja a terceira pessoa, o terceiro grupo de pessoas. Talvez você está assistindo esse vídeo, mas você nunca aceitou Jesus. Talvez você nunca nem foi numa igreja evangélica. Ou talvez você já foi, mas não se sentiu atraído por nada. Ou não entendeu ainda a mensagem da cruz. Eu quero te dizer uma coisa. A única verdade que nós temos é que nós um dia morreremos. E se esse dia for o seu dia, como estarão as suas mãos? Talvez você fale que crê em Deus, acredita em Deus, mas nunca aceitou genuinamente Jesus como Salvador e Senhor. A Bíblia diz que se confessares que Jesus é Senhor e ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Presta atenção, reconhecer como Senhor significa eu não vivo mais. Quando nós aceitamos Jesus, nós dizemos eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim e eu vivo para fazer a vontade daquele que me chamou. Então, se você nunca se decidiu por Cristo, eu quero te dizer que você também não sabe qual vai ser a sua última chance. Se sua última chance for hoje, glória a Deus, você vai fazer igual o ladrão na cruz, e na véspera do seu dia, você teve a oportunidade de se reconciliar. Deus não vai levar em consideração tudo que você fez de errado antes. Talvez você está pensando assim, poxa, mas eu sou muito pecador. Poxa, mas eu fiz tudo de errado até hoje. Nossa, eu já bati na minha mulher, eu já fiquei alcoolizado, eu já briguei no trânsito, eu já menti, eu já roubei, eu já corrompi. Não importa, porque a palavra diz que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Mas para isso você precisa confessar com a sua boca que você se arrepende, que você pede perdão e que você reconhece que Jesus pode te salvar. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para te salvar. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus não veio para condenar, mas ele veio para salvar e para perdoar.
Se você não for a sua última chance, mas você tomar essa decisão hoje, passe a saber que você vai viver os melhores dias da sua vida, porque a alegria verdadeira e tudo aquilo que te preenche, você só vai encontrar em Jesus. Então, toma a decisão hoje. Hoje pode ser a sua última chance. Não deixe para amanhã. Olha quantas histórias eu contei aqui. Dá um Google aí, busca aí. Jovem morre de repente. Idoso morre de repente. Adulto morre de repente. A verdade é que nós estamos esperando a volta de Cristo. Mas para cada pessoa que falece, Jesus já está voltando. E assim como aquelas pessoas, aquelas viúvas, desculpa, aquelas virgens, bateram ali na porta e não foi aberta mais a porta. Assim como no tempo de Noé, as pessoas que ficaram do lado de fora da arca não conseguiram mais entrar quando começou a cair a chuva. Não vai dar mais tempo depois, quando Jesus voltar. Então a sua chance é agora. A sua chance é agora. Se você está tomando essa decisão no dia de hoje de voltar para os braços do Pai, ou de aceitar Jesus como Salvador, pode comentar aqui nesse vídeo. Pode comentar nesse vídeo que eu quero orar pela sua vida. Eu quero te abençoar. Eu quero te ajudar a encontrar uma igreja mais próxima da sua casa. Eu quero que você seja guiado pelo Espírito Santo. E conta comigo nessa jornada. Que Deus te abençoe grandemente e que o Espírito Santo de Deus nos dê esse azeite que vai sempre iluminar a sua candeia. Forte abraço. Fica com Deus.